eu vou conversar com o Roberto, da Escola Trevas, para continuar esse bate-papo. Oi, Roberto, tudo bem? Que bom que você topou falar aqui com a gente no Canadá Festival. Então, para começar, fala um pouquinho de você e um pouquinho do Instituto Trevas pra gente. Obrigado pelo convite para participar desse evento incrível. Eu sou Roberto Souza, representante do Trevas Institute, que é um college privado em Montreal. O college foi fundado em 1979, tem mais de 40 anos, aí, muito focado na área de eventos, música, negócios, entretenimento. Então, hoje a gente vai conversar um pouco e falar todos os benefícios que é estudar no Trevas Institute e também na província do Quebec, na cidade de Montreal. E agora você pode falar um pouquinho sobre a Quebec e Montreal? Porque os brasileiros costumam conhecer mais outras cidades, então acho que seria legal você falar sobre essa. Exato. Não é, quando a gente fala em Montreal, nunca vem como primeira opção, né, para o brasileiro a cidade de Montreal, e sim Vancouver ou Toronto, que são ótimas cidades também. Porém, Montreal tem muitos benefícios, né? Uma fica na província do Quebec. Então, como a gente sabe, a província do Quebec é uma província francesa. Então, tem como língua oficial da província o francês. Porém, a cidade de Montreal, que é a segunda maior cidade do Canadá, é uma cidade bilíngue. Então, o estudante ele vai ter essa imersão na cultura franco-canadense, né? Ele vai vivenciar o bilinguismo no dia a dia. É possível viver, sim, em Montreal somente com inglês, porém, é claro, é super recomendável que o estudante aprenda o francês um pouco antes de sair do Brasil ou quando estiver lá, né? Um dos benefícios de estudar na província do Quebec é que o governo do Quebec oferece um programa de francês, que se chama francização, que é de graça. E não bastasse ser de graça, o governo ainda paga, dá um subsídio para o estudante fazer aquele programa, né? Muita gente acha que é um absurdo, isso não é possível, mas acontece. Então, além de ter aula de francês de graça, o estudante também pode receber um dinheiro do governo do Quebec, tá? Porque eles querem incentivar as pessoas a aprender o francês, e se você tiver um francês melhor, as suas oportunidades de emprego vão também ser maiores e a chance de você ganhar mais também. Show! E quais são os pré-requisitos que o aluno precisa ter para ingressar no Instituto Trevas? Primeiro ponto é o nível de inglês ou de francês. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se você tem um nível intermediário de inglês ou de francês. Porque se você não tiver, não tem como entender o que o professor está falando e você precisa argumentar ali, né? Então, o primeiro ponto é comprovar que você tem um nível de inglês ou de francês, pelo menos intermediário. Como é que comprova isso? Através de um certificado, como IELTS ou TOEFL ou Duolingo. Para o francês é o Delphi, o DAF, enfim. E aí, caso não tenha nenhum desses certificados, a gente tem uma entrevista que a gente pode agendar, o estudante sem custo algum, que ele vai fazer essa entrevista em inglês. E essa entrevista, a gente já vai ter o nível de inglês do estudante, a gente aceita sem nenhum custo para o estudante. Para o francês, a gente tem escolas parceiras que podem fazer essa entrevista, mas aí existe uma taxa de cobrança para essa entrevista e emissão do certificado. Bom, primeira coisa então é o nível de inglês. O estudante precisa ter terminado pelo menos o ensino médio aqui no Brasil, tá? Então enviar para a gente um diploma de conclusão do ensino médio ou da última graduação. Esse documento precisa estar traduzido e juramentado, tá? Vou precisar da cópia do passaporte, então quem não tem passaporte precisa correr aí, pegar um passaporte válido, né? E aí tem um outro formulário que é a ficha de matrícula e um atestado de nascimento, que tem que ter o nome dos pais, enfim, é isso que precisa. Então é um processo super fácil, enviar todos esses documentos para a ETC e a gente já vai enviar para o estudante a carta de oferta, dizendo que ele foi aceito no college. E quais são os cursos oferecidos e quais deles estão mais em alta? Legal. O Trevas Institute ele oferece diversas opções de cursos, tá? Principalmente nessa área de áudio e vídeo, negócios, entretenimento. 2 cursos principais são os cursos que a gente tem mais demanda, que são cursos que têm duração de 2 anos e eles são elegíveis ao PGWP de até 3 anos. Para quem não sabe, o PGWP é um visto de trabalho pós-estudos, né? Então, depois que o estudante se forma, ele pode ficar mais 3 anos no país trabalhando, tá?
são eles, um de e-commerce e online business management e o de áudio e vídeo post-production. Então esses são 2 programas que têm duração de 2 anos e são elegíveis ao PGWP. Os outros programas que o Trabas Institute oferece têm duração de 1 ano, tá? Mas eles não são elegíveis ao PGWP. E aí existem programas em várias áreas, como sound design, digital marketing, music business administration e assim vai. Então esses são os programas, mas tendo como principal esses 2 aí, que são elegíveis ao PGWP. E como que funciona? Qual é o processo para o aluno ingressar no mercado de trabalho? Bom, desde o primeiro dia de aula, o estudante vai ter um suporte do college, tá? Para encontrar trabalho, para montar o seu currículo nos moldes canadenses, porque o molde do currículo brasileiro ele é diferente do canadense. Eles vão ajudar o estudante a montar uma carta de apresentação, como se portar numa entrevista de emprego. Enfim, esse departamento de carreiras que está dentro do college vai ajudar nesse processo e vai enviar sempre para os estudantes as vagas disponíveis com as empresas que são parceiras do college. Tá? Então, o estudante ele pode agendar com um consultor ali do departamento de carreiras para ter uma consulta e entender e arrumar o currículo, arrumar todo esse processo, e esse departamento vai ajudar o estudante a encontrar emprego. Para alguns cursos, como o de e-commerce, existe um estágio no final do programa, no 5º termo, que é obrigatório. Então, esse departamento de carreiras também vai ajudar o estudante a encontrar esse estágio, né? Então, as empresas vão oferecer as vagas e esse estágio pode ser remunerado ou não. Depende da empresa que vai contratar ou qual empresa o estudante escolher, né? Ele vai fazer ali, passar pelo processo de seleção e qual ele escolher pode ser remunerado ou não. Então, a gente tem esse departamento do college que ajuda o estudante, mas o estudante que precisa ir atrás do emprego. Então, chegou lá no Canadá, eu quero trabalhar. Geralmente, o trabalho acontece na área de serviços, né? Então, muitos estudantes trabalham como garçons ou hostess em restaurante, e esses serviços são mais fáceis de encontrar emprego logo de cara. Mas eu não falo francês, como é que eu faço para conseguir um emprego? Bom, Montreal é dividido por bairros. Você tem bairros anglófonos e bairros francófonos. Se você só fala inglês, é mais fácil você conseguir emprego em bairros anglófonos. Mas a grande maioria da população de Montreal fala os 2 idiomas, então é mudando a chavinha o tempo inteiro. Já ali no centro, você é recebido num Starbucks, por exemplo, com um bonjour, hi. Se você falar bonjour, você vai falar francês. Se você responder hi, você vai falar inglês. Então, por isso que a gente sempre fala que é legal que o estudante já saia do Brasil com francês, pelo menos básico para o intermediário, para poder começar uma conversa, para depois aí poder falar, olha, eu falo melhor o inglês. Mas enfim, quem quer trabalhar desde o início, consegue sim, se só tiver o inglês, trabalhar mais facilmente nesses bairros anglófonos, e depende da empresa que está te contratando, ela não vai se importar se você só fala inglês, porque lá a grande maioria fala os 2 idiomas. Roberto, e por que escolher a província de Quebec para estudar aí no Canadá? Bom, por que estudar na província do Quebec, principalmente na cidade de Montreal? Uma, que Montreal é a 2ª maior cidade do Canadá. Então você tem muitas oportunidades acontecendo de trabalho, é uma cidade que está crescendo muito, não tem aquele ritmo mais frenético de Toronto, mas é uma cidade grande e o baixo custo de vida. Então, esse é o principal ponto. Para estudante internacional, os custos acabam sendo mais baixos e o gasto no dia a dia, com transporte, com refeições, com acomodação, tudo isso acaba sendo mais baixo em Montreal. Se você for comparar Montreal com Toronto, o aluguel de um apartamento em Montreal é 76% mais baixo do que em Toronto. Se você comparar Montreal com Vancouver, é 72% mais baixo do que Vancouver. Então, isso no final do dia, quando você bota lá todos os seus gastos, né, no seu planejamento, você vai ver que é uma província muito mais atrativa, né, financeiramente, mas eu diria também que a parte cultural, né, é como se você estivesse na Europa, a província do Quebec é como se fosse um país dentro do Canadá. Então, é a Europa da América do Norte. Arrasou, Roberto. Obrigada por ter participado. Um beijo. Bom, pessoal, então é isso. Não perca essa oportunidade. Pesquise sobre Montreal, pesquise sobre Toronto, Vancouver, outras cidades do Canadá. O importante é que você vá para a cidade que você se encaixe melhor, né? Mas o que eu posso te dizer é que Montreal
tem muitos benefícios, né, quando você coloca na balança, e é uma ótima opção. Inclusive, o Trabas Instituto oferece um programa especial que é o de e-commerce, que é a profissão do futuro aí, né? Hoje em dia